Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, glória a vós, glória a vós, Senhor. Queridos diáconos, seminaristas, queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos a solenidade de todos os santos e santas. E celebrar a solenidade de todos os santos significa celebrar os santos que nós já temos reconhecidos pela Igreja, beatificados, canonizados, os nossos santos de devoção, São Francisco, São Benedito, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus e tantos outros. Mas significa também, se voltar para todos aqueles que buscaram, na sua vida, seguir a Jesus Cristo de coração e que já se encontram no céu. Desde Abel, o justo, até o último eleito, nos diz a Igreja. Todos os santos de todos os tempos que, vivendo
as dificuldades e alegrias da sua vida no tempo em que viveram, foram capazes de ser fiéis a Deus. Hoje celebramos todos os santos. Na verdade, a festa é dia 1º de novembro, mas no Brasil, para que o maior número de fiéis possa participar, né, como a festa de Todos os Santos não é feriado, a gente passa a festa então para o domingo. E os santos e santas nos lembram que todos nós, sem exceção, somos chamados à santidade. Cada um de nós é chamado a um modo de vida, não é? Alguns são chamados a serem pais, mães de família, né? Outros ao sacerdócio, outros e outras à vida religiosa consagrada, né? Enfim, cada um de nós, no modo de vida no qual fomos chamados, né? É uma vocação específica para vivermos a nossa vocação, né? Que é comum a todos nós, que é a vocação à santidade. Todos somos chamados à santidade. E a gente às vezes está acostumado a ver mais santos, né? Sempre com hábito, sempre com a batina, padres religiosos, religiosas, né? Mas isso não significa que para ser santo nós precisemos ser padres religiosos, religiosas, não. Há muitos leigos e leigas que vivendo na sua família, que vivendo no seu trabalho, que sendo fiéis ao Evangelho nesses lugares, se santificaram e se santificam. Se santificam a cada dia. Todos nós somos chamados a esta vocação. Agora a gente precisa desmistificar um pouquinho. A gente tem a impressão de que os santos e as santas não foram humanos. É verdade ou não é? A gente olha muito só para o lado mágico da santidade, só para os milagres, só para aquilo que viveram de diferente. Nós deveríamos olhar em primeiro lugar outra coisa, a maneira como eles e elas, sendo humanos como nós, seguiram a Jesus Cristo com fidelidade. O que nos faz santos e santas não é fazer milagre. Isso é um dom que Deus concede a alguns. Não é levitar. Não é estar em 2 lugares ao mesmo tempo, como nós percebemos na história da igreja, que houve, né, santos e santas a quem Deus deu esse dom. São dons particulares. Santidade é a capacidade de seguir Jesus Cristo, de coração sincero, de coração aberto. E por isso os santos são para nós intercessores, sim, nós pedimos a intercessão deles, cada dia nós acreditamos que estão diante de Deus, e se a nossa oração uns pelos outros tem valor, não tem valor nossa oração uns pelos outros? Quanta gente às vezes pede, padre, reza por mim, reza pelo meu filho, reza por alguém que está enfermo, reza por essa situação. E a gente reza, né? Quantas vezes pedem para nós também, ou até a gente que é padre, às vezes pede, olha, reza por essa situação, por aquela. Se nós podemos interceder diante de Deus, uns pelos outros, que dirá aqueles que já se encontram diante de Deus, na comunhão dos santos, né? Intercedem também por nós. São intercessores, sim, mas são também modelos. Modelos. Por isso, para dizer, eu tenho muita devoção a São Francisco de Assis. Como é que São Francisco viveu? Conhece a história de São Francisco? Conhece quem foi este santo? Como ele viveu no seu tempo? O que ele fez? Como viveu? Às vezes a gente só quer o milagre, né? Padre, qual é o santo mais poderoso? Que é para eu rezar para ele. Olha, minha gente,
Essas coisas a gente diz aqui na terra, né? Quem é mais poderoso, quem é menos, quem... Não, no céu não tem dessa, não. Né? No céu não existe isso. Não tem hierarquia entre os santos, não. Né? Nós é que vamos criando. Né? Então, os santos são aqueles que são modelos. A partir da maneira como eles viveram, nós também vamos pautar a nossa vida. Agora, com muito cuidado, porque cada santo viveu no seu tempo. Não dá para a gente querer viver como São Francisco, que viveu há mais de 800 anos atrás. Dá para a gente seguir os mesmos ideais de pobreza, de solidariedade, de amor à verdade, ao Evangelho, de amor a Deus, ao próximo. Isso sim, seguir os passos. Agora não dá para viver exatamente do jeito que eles viveram. Nós, no nosso tempo, temos que enfrentar os desafios que este tempo nos apresenta, que são diferentes dos desafios do tempo de São Francisco, que são diferentes, dos desafios dos tempos de outros santos. E por isso, a igreja, então, no dia em que nós celebramos todos os santos, nos convida a olhar para as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são atemporais. Nós podemos vivê-la em qualquer tempo. Ainda no nosso tempo, elas são válidas, estão válidas. Nós podemos traduzi-las com a nossa vida neste tempo em que nós vivemos. E Jesus começa dizendo, felizes os pobres em espírito, não os pobres de espírito. O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é viver a solidariedade, é saber viver com pouco, para que todos tenham com o que viver. É não ter ganância, é não querer tudo para si. E o que é que o mundo nos pede hoje? Justamente o contrário, Quanto mais você tiver, melhor, mais feliz você vai ser. Se você puder comprar a roupa de tal marca, o sapato de tal marca, a bolsa de não sei quantos mil, você vai ser feliz. Se você puder comprar tal carro, tal casa, você vai ser feliz. É o ter. As bem-aventuranças nos colocam no ser. No ser. Então, nós podemos dizer, felizes os que têm espírito de pobres, os que sabem viver com pouco, terão menos problemas, estarão mais atentos aos necessitados, às necessitadas, viverão com mais liberdade. O problema não é o ter alguma coisa. Todos nós, todos os filhos de Deus, e é sonho de Deus, eu tenho certeza, que vivam bem, é que tenham o necessário para viver, é que vivam com qualidade, que possam oferecer qualidade de vida para suas famílias. Deus não quer ninguém na miséria. Não é esse o sentido do ser pobre. Mas o problema é que nós, muitas vezes, nos tornamos escravos do ter, escravos das coisas. Já não possuímos as coisas é que nos possuem. Cuidado. Ser pobre em espírito, mesmo tendo todas as coisas, sermos capazes de ser solidários, sermos capazes de viver com simplicidade. E os santos buscaram isso. A maioria dos santos que nós conhecemos, eu falava de São Francisco de Assis, no seu tempo, deixou tudo, era de família rica, e quando percebeu que o pai não aprovava o seu estilo de vida, deixou tudo, até a roupa do corpo, São Francisco tirou e devolveu ao pai, nesse sentido de ser livre para viver para Deus, livre para se entregar ao próximo. Felizes os mansos. E essa palavra para nós hoje é quase pejorativa, A gente
acha que manso é sinônimo de bobo, daquele que todo mundo faz com ele ou com ela o que quiser. E é muito diferente disso, né? Os mansos são aqueles que esvaziam o seu coração da violência, da agressividade. Não é que não querem viver bem, não é que querem que os outros façam deles o que quiserem, não. Têm a sua dignidade, mas sabem que não precisam ser violentos para viver essa dignidade. Sabem que não é na violência que vão encontrar resposta. Sabem que não é com violência que vão dar resposta. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Quantas aflições nós vivemos hoje, não é verdade? Mas é preciso olhar para os lados e perceber que tem gente às vezes mais aflita que nós. E é necessário muitas vezes, né, encarar um sofrimento para o qual nós não temos resposta. E a melhor maneira de encarar junto esse sofrimento, né, é estar junto. Às vezes a melhor resposta é chorar junto. Às vezes a melhor maneira, né, de estarmos junto do outro que está aflito é um abraço, é a presença silenciosa, amorosa. Silenciosa e amorosa. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que querem construir uma sociedade mais justa, mais digna. Mais digna. Podemos dizer mais humana. Onde todos tenham acesso aos bens, onde todos tenham acesso àquilo que faz parte da dignidade dos filhos e filhas de Deus. Esse deve ser o nosso sonho como cristão. Esse deve ser o nosso sonho. E tem uma que eu colocaria em negrito. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Como são felizes aqueles que conseguem perdoar. Como são felizes aqueles que conseguem, né, perceber-se fruto da misericórdia do Senhor. Se nós estamos aqui, minha gente, não é por mérito nosso. Se hoje eu sou religioso, sou padre, não é por mérito meu. Coitado de mim. É por pura misericórdia. É por pura graça de Deus. E é essa mesma misericórdia que eu devo exercer para com todos. A gente está aprendendo, está a caminho. Mas é preciso também olhar por tanto que Deus nos perdoa e por quão pouco nós somos capazes de perdoar às vezes. Deus nos perdoa os nossos pecados, as nossas faltas, as nossas intransigências, os maus passos que nós damos, nos acolhe, nos levanta, coloca um anel no nosso dedo, sandália nova nos nossos pés, uma túnica nova, nos recebe, faz festa. Ainda essa semana, né? Na quinta-feira, nós ouvimos as parábolas da misericórdia, não é? O pastor que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela uma que se perdeu. Mas a gente, quando é para ser misericordioso com os outros, é uma luta, né? A gente não olha as qualidades de ninguém, a gente olha os defeitos. A gente fecha as portas do coração para aqueles que erraram para conosco. E às vezes, minha gente, o errinho foi isso aqui. Foi uma palavra errada, dita na hora errada. Foi um olhar, né? Cada um sabe. Misericórdia, né? Misericordiosos. Todos nós somos chamados a ser misericordiosos. A exercer também a misericórdia para com aqueles que mais necessitam.
Dentre tantos santos, né, nós temos agora, graças a Deus, cada vez mais santos e santas canonizados e que são brasileiros e brasileiras que procuraram viver fazendo bem, viver agindo com misericórdia. Olhar para a irmã Dulce, quanta misericórdia para com os pobres, doentes, famintos, aflitos, ao ponto de chegar, de carregar todo mundo, botar todo mundo dentro do convento, né? A madre quase enlouqueceu com ela, né? Confiando na misericórdia de Deus, trabalhando por aqueles que não têm ninguém por eles. Isso também é ser misericordiosos. E assim, a gente podia passar a noite toda aqui, dando exemplos, né, das bem-aventuranças, de santos e santas, que viveram bem o seguimento de Jesus. Mas eu acho que basta, então, que nós percebamos que a essência da santidade é nós vivermos bem a nossa humanidade. Para ser santo, a gente não precisa ser doutor em teologia, a gente não precisa entender tudo sobre Deus. Não. Para ser santo, a gente precisa ter uma relação com Deus profunda, que nos permita ter uma relação profunda também com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Para ser santo, a gente precisa ter um coração cada vez mais parecido com o coração de Jesus. Eu digo que para ser santo, a gente precisa viver aquela musiquinha que a gente aprendeu lá na catequese, e que às vezes a gente achava que era uma musiquinha boba, mas que é um projeto de vida, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar como Jesus sonhou, viver como Jesus viveu, sorrir como Jesus sorria, sentir como Jesus sentia, e ao chegar ao fim do dia, né, eu sei que a gente dormiria muito mais feliz. Santo, minha gente, não é quem viveu triste, infeliz, cabisbaixo, não. Nas dificuldades da vida soube agir como Jesus, tinha consciência tranquila, e no meio das maiores dificuldades, permanecia neles a felicidade, porque a felicidade verdadeira não é passageira. O problema é que às vezes a gente troca a felicidade verdadeira, a bem-aventurança, por felicidades tão passageiras. Que os santos e santas de Deus intercedam por nós e nos ajudem também na nossa caminhada rumo à santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com muita fé, com muita confiança, vamos dizer que nós cremos, vamos professar a fé da igreja. Creio em Deus Pai,